Boa noite, pessoal, como estão todos? Sejam muito bem-vindos a essa live, particularmente a minha última live do ano, e eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo aqui. Quero pedir para vocês que hoje vai ser uma live de interação, vou trazer uma coisa muito especial para vocês aqui hoje, vou trazer só fera para conversar com vocês, e, sinceramente, eu não quero nem falar, eu quero deixar para eles falarem para vocês, então deixem bastante perguntas no chat para eles, para a gente poder tentar interagir aqui. Mas hoje, antes até da gente começar a interagir no chat, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens, desvantagens dos planejamento patrimonial da família, em especial de holding familiar. E antes, eu quero apresentar para vocês o pessoal que vai fazer parte comigo aqui dessa live. Eu quero trazer aqui para vocês um grande amigo meu, de Franca, São Paulo, com muitos aplausos. Eu quero trazer para vocês Juliano Santos. E aí, Bruno? Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Juliano? Como é que você está? Como você está? Tudo jóia? Deixa eu me colocar aqui também para a gente falar junto. E aí? Gostei desses aplausos aí, viu? Foram reais, foram o pessoal da plateia mesmo que fizeram, pode ter certeza. Eu não mereço, não, mas em todo caso eu te agradeço aí a saudação. Ah, que ótimo. Juliano, conta um pouquinho aqui de você, de onde você é. Eu já adiantei aqui que você é de Franca, antes da gente chamar, porque tem mais convidado especial. Vamos lá. Ô, Brunão, eu sou de Franca, cidade do interior de São Paulo, cidade do calçado masculino, cidade do basquete. Sou advogado, atuo há 14 anos e tenho me dedicado a essa área nobre do direito, que é o planejamento patrimonial da família, onde a gente utiliza como ferramenta para elaborar esse serviço para as famílias, a holding familiar. Então, isso aí é o que eu faço, né, o que eu me dedico, ajudar essas famílias a não precisarem passar por um problema chamado inventário, Bruno. Que legal, muito bom. Agora vamos chamar uma outra colega nossa aqui, também do time Hold Brasil, especialista em direito tributário, planejamento patrimonial, especialista em tudo, gente. Essa é fera mesmo. Eu quero chamar aqui a doutora Karina Jabur. Olá, Bruno. Olá, Juliano. Mais palmas. Vamos, gente. Ai. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou vendo aqui várias mensagens no chat. Muito feliz que o pessoal esteja participando. Como é que vocês estão? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Bruno? É um prazer estar aqui essa noite, que é a nossa última live do ano, né? Vamos fazer um encerramento com chave de ouro, só com profissionais do mais alto nível aqui. Vocês dois e o nosso terceiro convidado, que daqui a pouco você vai chamar, né? Mas antes de eu chamar essa outra peça rara que nós temos aqui, Karina, se apresenta um pouco para o pessoal aí, fala um pouco da sua atuação, de onde você é, de São Paulo, né? Capital, né, Karina? Vamos lá. Deixa eu colocar você aqui na tela, se apresenta para o pessoal. É isso aí. Para quem não me conhece, eu atuo no direito tributário, em direito tributário, sou advogada há 20 anos, e meu escritório é aqui na cidade de São Paulo, na capital. Já atuei em diversas áreas, mas o meu foco principal é o direito tributário, é a minha área de paixão, e que também está totalmente relacionada com o planejamento patrimonial da família, né? É uma área multidisciplinar, onde a gente mexe com direito societário, com direito de família, sucessões. Então, é muito interativo, é muito bacana de mexer com essa área, né? Tem tudo a ver com a área tributária, com outras áreas do direito, e é que eu estou me dedicando hoje, juntamente com a área de direito tributário. Bacana. Agora, eu vou chamar o mais boa praça que existe no time Hold Brasil. Eu quero aqui... Ele não é só especialista em planejamento patrimonial da família, né, gente? Ele é especialista em pescar. Pelo menos é o que ele conta pra gente. Peixe mesmo ele nunca ofereceu pra gente. Mas vamos lá. Quero chamar aqui o doutor Tárcio Coutinho. Fala, doutor Bruno. Muito boa noite.
Que alegria estar aqui com vocês. Opa, voltaram. Agora que eles te viram. Vamos para ele. Cássio, boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Claro, em alto e bom som. Doutor Tássio, que é de Santos, não é, Tássio? Santos. Nesse momento eu estou no Guarujá, por uma questão de logística aqui, um probleminha que eu tenho que enfrentar amanhã. Então, eu estou aqui no Guarujá. Te apresenta para o pessoal aí. Uma honra muito grande estar aqui com vocês, minha querida amiga Karina, meu querido amigo Juliano, Bruno parceiraço, o homem que não tem, que as dúvidas surgem e deixa todo mundo assustado. Diz, nossa, de onde ele tirou isso? Caramba! Ele mexe com o nosso brilho, com o nosso pensamento, faz a gente estudar mais. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, de verdade. Como a gente tem dito, é a última live do ano, mas como eu sou um cara muito facinho, se alguém me chamar, eu vou de novo, né? Então, isso vai acabar acontecendo. Bom, sou advogado há 30 anos, eu atuo aqui na cidade de Santos, no litoral paulista praticamente todo. O pessoal diz que eu sou um cara muito folgado, mas é que, na verdade, eu já optei por trabalhar no extrajudicial há mais de 20 anos, né? Então, eu trabalho com leis de incentivo há muito tempo, já não piso no fórum há bastante tempo. Só vou quando tem que resolver um problema de algum amigo, algum familiar, alguma coisa muito específica. E, aliado a isso, trabalhando muito intensamente, diariamente, full time, deixei um departamento do escritório só com as leis de incentivo e estou completamente à frente da parte de planejamento patrimonial da família, porque a demanda é muito grande, as pessoas nem sabem que precisam desse sistema de planejamento patrimonial. Algo que nós vamos poder discorrer para elas aqui durante o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. E estou muito feliz, de verdade, por estar aqui do lado de vocês. Prazer é todo meu, Tássio. Fala até por todos aí, com certeza. Essa live aqui vai ser impressionante, né? Mas, vamos lá, gente. A gente veio aqui para informar o pessoal, né? Então, eu vou começar aqui. Eu quero começar falando aqui para o pessoal que está aqui no chat, que está nos assistindo ao vivo aqui, quero fazer uma pergunta para vocês. Por que fazer um planejamento patrimonial da família? Vocês sabem o motivo que vocês fariam um planejamento patrimonial da família? Quem sabe, coloca aqui no chat para a gente. Eu sei, ou coloca o motivo para se fazer o planejamento. Coloca aqui para a gente, ou então, às vezes, até um motivo para se fazer através de holding familiar. Se você já sabe, aí, já tem uma noção sobre o que é holding familiar. Eu quero começar dizendo um dos principais motivos para se fazer o planejamento patrimonial, em especial com a ferramenta que eu entendo e que é a mais avançada hoje no Brasil, que é a holding familiar, que é evitar o inventário. E evitar o inventário é algo que todos temos que colocar como importante na nossa vida. Porque a verdade é que ninguém para pensar o quão custoso é o inventário. E eu não estou falando só de valor, não, mas o custo emocional de ter que se passar por um inventário, o custo burocrático, o tempo que você vai perder. Pensa comigo aqui, gente. A sua família vai estar passando por um luto. E, nesse momento, o Estado, o governo, ele quer que você tenha que fazer um procedimento que é burocrático, exige contratação, exige cálculo para ver quanto que vai dar e ter que fazer o inventário. E esse é um dos grandes motivos de se fazer um planejamento patrimonial, de se fazer uma holding familiar. Mas esse não é o único motivo para se fazer a holding familiar, não. Existem vários motivos, e eu queria fazer aqui um desafio para todos, vou até colocar todos na tela aqui. Eu gostaria que cada um de vocês trouxesse um motivo para se fazer o holding familiar. Lembrando que eu já tirei o mais fácil. Então, não coloquem ele. E eu vou começar pelo... Vamos fazer aqui, ó, na ordem de entrada, hein? Vamos começar pelo Juliano. Juliano, por que fazer uma holding familiar? Por que fazer o planejamento patrimonial da família? Bruno, um outro motivo pelo qual a gente adota essa holding familiar aí, como tendo um dos objetivos, seria organizar o patrimônio da família. Tá? Quando você concentra esses imóveis dentro de uma holding, dentro de um sistema de planejamento sucessório, facilita muito a administração desses bens, inclusive a destinação desses bens.
É possível, através de um planejamento sucessório, usando essa ferramenta que é a holding familiar, os donos do patrimônio, por exemplo, delimitarem quais bens serão entregues para qual filho ou qual filha. Então, nessa seara da holding familiar, é possível você destinar, por exemplo, eu quero que essa casa fique para essa filha, eu quero que esse sítio fique para esse filho. Então, essa questão da organização, da destinação desses bens, é um dos atrativos, é um dos objetivos também que a holding busca alcançar, Bruno. Legal, muito bom, Juliano. E é interessante isso que você traz, que isso acaba que é o que torna individual a holding familiar, né? Individualizada. Cada família vai ter uma demanda. E a possibilidade de fazer isso é, com toda certeza, um dos grandes motivos. E agora apertou mais para a doutora Karina. Doutora Karina, por que fazer uma holding familiar? Conta aqui para gente. Pois é, vamos lá. Eu vou trazer um motivo que o pessoal gosta muito de ouvir quando a gente fala desse motivo, do porquê fazer uma holding familiar. No geral, a gente consegue economizar muito dinheiro quando fazemos um planejamento patrimonial pela holding familiar. Por quê? O Dr. Bruno já mencionou anteriormente que a gente evita o processo de inventário. Além da questão emocional que se tem no processo de inventário, do tempo que ele demora, a gente tem a economia. Então, você vai pagar menos tributos, você vai pagar menos ITCMD, você vai conseguir organizar esse pagamento de forma parcelada. Então, se você, por exemplo, não tem aquele montante numa hora, você vai conseguir fazer um pagamento escalonado. Você não vai precisar se desfazer de nenhum bem para arcar com esses custos. Então, aí você também já tem uma economia, porque quando a gente tem que vender um imóvel que está passando por um processo de inventário, que está dentro do processo de inventário, que faz parte do espólio, ele acaba sendo vendido com desvalorização, com um deságio. Então, a gente economiza aí. Você tem os custos com advogado, que no inventário, na grande maioria das vezes, é muito maior o valor dos honorários do que num planejamento patrimonial por holding familiar. Você tem outros custos, como cartório, registro de imóveis, todos os custos mesmo do inventário, se for judicial, então tem custas processuais, às vezes você tem que pagar uma avaliação, um perito para fazer uma avaliação, você perde dinheiro se esse imóvel tiver que ser vendido dentro de um leilão. Então, a economia que se tem quando se faz um planejamento prévio, de forma organizada, de forma consciente, é enorme. A gente acaba economizando muito dinheiro, e não só no momento de se fazer, mas a longo prazo também. Então, esse é o motivo que as pessoas mais gostam de ouvir quando a gente fala, olha, vai trazer economia de dinheiro, você vai economizar, o bolso agradece. Então, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas até sorriem, né, quando a gente menciona isso daí. Quem não gosta de ouvir que vai economizar dinheiro com qualquer coisa que envolva patrimônio, que envolva família, que envolva processos? Acredito que todo mundo, né, Bruno? Com certeza, Karina. E é engraçado, né? A gente tem tanta vantagem na holding, e muitas vezes, quando a gente está apresentando para os clientes, você não fala nada de financeiro, mas a pessoa já está, não, que legal, bom. Mas quando você mostra na planilha os valores financeiros, aí é ali que as pessoas realmente veem. Mas o sarrafo ficou pesado para você agora, hein, Tarsi? Já falamos 3 aqui motivos para se fazer o planejamento, mas eu te pergunto, por que fazer o planejamento patrimonial da família, em especial através de holding? Me conta aqui. Tá tranquilo, e dá até para citar exemplo prático. E inicialmente eu quero aproveitar para pedir desculpas aqui, porque o meu suporte de câmera quebrou e eu estou num improviso tremendo. Vocês estão me vendo aqui meio de baixo para cima, meio torto e tal. Então, peço desculpas por isso. A gente tenta sempre colocar uma qualidade aqui para as pessoas que estão nos assistindo, mas infelizmente hoje tem que ser desse jeito. Vocês vão ver a bola de basquete aqui de cabeça para baixo, do jeito que está, viu, pessoal? Perdoe. Então, vamos lá. A perpetuação dos bens para uma família é um grande motivo. E a gente pode citar um exemplo também
que eu e a doutora Karina, por acaso, estamos até trabalhando juntos. É um caso lá do sul do país, em que a pessoa tem algumas terras, etc., e essas terras lhe rendem frutos. E ele tem alguns filhos lá, tal, tem filhos fora do casamento também, etc., uma série de situações aí específicas daquele núcleo familiar. E o que acontece? Ele vai conseguir perpetuar esses bens para a família, gerando frutos para os filhos e para os netos. Isso aí, até a família resolver desfazer tudo, né? Então, nesse momento, é uma pessoa que tem uma idade muito avançada, que tem muita preocupação com o que pode acontecer por conta das desavenças familiares, e o inventário, como começou mencionando o Bruno, ele acaba tomando muita parte do patrimônio. Além da economia citada pela Karina, há ainda a possibilidade de se fazer com que as pessoas, além de economizar o patrimônio, ainda continuem recebendo frutos daqueles imóveis, daqueles bens que eles possuem, entendeu? Então, de verdade, esse caso prático, ele serve muito bem como exemplo para esse questionamento. Legal, tá? É interessante você falar isso, tá? Eu tive um cliente recentemente e ele falou o seguinte, que justamente quando isso estivesse pronto para os filhos dele, a ideia seria que a família continuasse crescendo esse patrimônio dentro desse sistema de planejamento. Agora eu quero trazer aqui, gente, uma outra vantagem, um outro motivo, na verdade, para se fazer o planejamento, que foi colocado aqui no chat. Olha que legal. Simplificar a vida dos filhos. Olha que coisa mais... É simples a resposta, mas é a mais pura verdade. Alguém quer comentar? Vamos lá, pode falar, gente. Bom, eu todo dia estou simplificando a vida dos meus filhos. Todo dia, impressionante. Mas aí em questão do núcleo familiar. Quem não quer deixar a vida dos filhos mais tranquila, né? Quem aqui quer deixar um problema para os filhos lá na frente? E a verdade é que as pessoas não sabem que o inventário vai ser um problema. Muitas pessoas não conhecem isso. E até trazendo aqui sobre hold familiar, vou até colocar aqui, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é o seguinte, esses que a gente trouxe aqui, esses 4 motivos, o Zeno até colocou mais um ali, são motivos, alguns dos motivos para se fazer o planejamento patrimonial. No entanto, as vantagens são diversas. As vantagens de se fazer um planejamento, em especial através de hold familiar, são muitas. E a gente queria até, o que a gente mais gostaria de trazer nessa live é justamente as vantagens de se planejar através de hold familiar. E uma das primeiras vantagens, a Karina já deu uma pincelada nelas, quando ela falou de evitar os custos do inventário. Quando a gente fala de custos do inventário, a gente está falando de custos que podem chegar até 40% do valor do patrimônio. Pensa, olha na sua cabeça aqui, não precisa colocar no chat, até para não te expor, mas pensa quanto que é 40% do valor de mercado do seu patrimônio. Pensa aqui comigo qual é esse valor. Isso vai acabar. Em muitas famílias, o procedimento de inventário vai receber uma cota-parte maior do que os seus filhos. Se você tiver 3 filhos, e esse procedimento de inventário levar 30%, 40% do patrimônio, o sistema vai receber uma parte maior que os seus filhos. E isso é possível economizar isso quando você faz através de holding familiar. O primeiro grande motivo, lembra que eu falei? Pensa aqui, ó, o valor de mercado dos seus imóveis. Porque na holding familiar, na pior das hipóteses, você vai pagar o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, ou seja, é o imposto que se paga ou na doação, ou quando se morre tem que fazer inventário. Esse é o imposto que se paga. Aqui em Minas Gerais é ITCD. Lá no estado de São Paulo, eu acho que eles chamam de ITCMD. No Rio é ITCMD, em outros lugares é ITD. O imposto aqui é 5%, São Paulo acho que pode chegar até 8%, e vou pedir para o pessoal aqui de São Paulo me corrigir se eu estiver errado. Aí, ó, 4%, já falou o Tarso aí. E esse imposto, ele
ele é cobrado sobre o valor de mercado, no mínimo, de benefício econômico que você consegue, é que isso seja cobrado sobre o valor da declaração de imposto de renda. Quantas pessoas aqui têm imóveis que foram adquiridos há mais de 20 anos, que mais do que dobraram o seu valor de mercado? Quantas pessoas aqui passaram por isso? Então, o benefício econômico que é feito através de arrojo familiar é imenso. Mas isso é só uma das vantagens. Eu quero chamar aqui vocês agora, pessoal. Obrigado por ter me corrigido, cara. 8% é no Rio, né, que é progressiva, né? São Paulo está 4% ainda, vamos mudar para São Paulo. Falar nisso, pessoal, vocês perceberam aqui que eu fui invadido por São Paulo aqui, né? Sou o único mineiro aqui me defendendo, mas vamos lá. Mas eu quero agora falar com vocês para que a gente discorra um pouco sobre as vantagens do sistema de holding familiar. Claro, isso mistura muito com os motivos, mas uma das primeiras vantagens, que é o benefício econômico, e eu queria pedir aqui agora ao doutor Juliano para trazer mais uma vantagem para a gente aqui. Juliano, qual a vantagem do planejamento patrimonial através de holding familiar? Conta aqui para a gente. Uma outra vantagem da holding familiar é que os donos desse patrimônio, eles continuam no absoluto controle de todos os seus bens. Então, ao trazer esses bens para dentro de uma holding familiar, e dentro dessa holding fazer o planejamento sucessório, que nada mais é do que fazer a doação dessas cotas, que representa todo o acervo patrimonial dessa família aos filhos, os pais, os donos desse patrimônio, continuam mandando e desmandando em tudo, como antes, da mesma forma que eles mandavam e desmandavam quando esses bens estavam no nome deles, pessoa física. Aqui eu gostaria de traçar um paralelo com relação à doação de bens em vida no cartório. Quando as pessoas, aquelas que ignoram esse sistema de holding familiar, elas buscam a doação de bens em vida no cartório, os donos desse patrimônio perdem o controle sobre esses bens. Então, elas não conseguem desfazer isso, não conseguem vender esses imóveis já doados. A única coisa que eles vão poder aproveitar aí é o usufruto desses bens. Eles vão poder morar nesses bens doados, nesses bens imóveis doados, ou, de repente, alugar esses imóveis e receber aí os aluguéis. Aqui na holding é diferente. Quando a gente trata de holding familiar, a gente entra numa área do direito, que é o direito empresarial. E aqui, dentro do direito empresarial, tem-se uma liberdade muito maior. Lá fora, no direito de família, é muito engessado isso. Então, não tem muito para onde correr. Agora, aqui na holding, não. Então, se os donos desse patrimônio doam essas cotas aos filhos, mesmo com esse ato de doação, eles continuam mandando em tudo. Então, eles podem alugar, podem vender, podem dar em garantia esses bens e, inclusive, desfazer todo esse sistema quando eles bem entenderem. Então, é uma vantagem muito grande, que eu entendo, essa questão de os patriarcas manterem o absoluto controle sobre todos os bens enquanto eles forem vivos. Então, enquanto eles viverem, os filhos não têm direito a vender nada, não podem alugar nada, e os pais mandam e desmandam em tudo. Bruno, essa é uma vantagem que eu acho excepcional. Muito interessante, Juliano. E é uma das coisas que a gente escuta muito de clientes aqui, não sei se a Karine e o Tasso concordam, a gente escuta muito de clientes falando isso. Cara, eu nunca pensei em doação porque eu quero continuar mandando. E, às vezes, eles focam até mais nessa vantagem do que na questão do benefício financeiro. Mas, assim, tem mais vantagem e eu quero agora que Karina nos conte mais uma. Por favor, Karina. Vamos lá. Bom, uma outra vantagem que eu gosto bastante, inclusive, é a proteção do patrimônio. Por que proteção do patrimônio? Né? E proteção como se protege esse patrimônio? Quando a gente coloca esses bens dentro de uma holding, a gente não simplesmente cria uma pessoa jurídica que faz a transferência desses bens. A gente coloca cláusulas que vão gerar proteção. Então, vão gerar a proteção, especialmente em relação a dívidas. Então, vamos pensar
que você vai fazer a doação dessas cotas para os seus filhos. E por que cotas? Porque a gente transfere esse patrimônio para a empresa e a empresa, em troca, o sócio fica com cotas. Então, ele troca um imóvel pela quantidade respectiva em cotas. E essas cotas, depois, elas serão doadas aos filhos com cláusulas protetivas. Então, faremos a doação com a cláusula de impenhorabilidade. O que significa isso? Essa palavrinha complicada que a gente sempre enrola a língua na hora de falar, né? Significa que se aquele filho que recebeu as cotas, um dia lá na frente, vier a ter alguma execução contra ele, esse patrimônio, essas cotas, elas não poderão ser penhoradas para a quitação dessa dívida. Então, você gera uma proteção. Se você fizesse, talvez, só uma simples doação, isso poderia ser atingido de alguma forma. Então, é uma proteção muito eficiente contra dívidas futuras. É importante que se frise isso, dívidas futuras, porque muitas pessoas acreditam que a holding familiar vai blindar o patrimônio de forma a: eu tenho uma dívida, então vou colocar meu patrimônio numa pessoa jurídica e aí essa dívida não vai atingir esse patrimônio de forma alguma. Não, se você já tem, né, alguma dívida, se você já está com um processo que já está numa fase de penhora, então se você tem um crédito constituído ali contra você, não adianta utilizar esse sistema para tentar evitar o pagamento, porque aí a gente está falando em possível fraude contra credores ou fraude de execução, não dá para se fazer isso. Mas dá sim, se você não tem nenhum problema, né, você colocar essa cláusula de impenhorabilidade. Então você acaba gerando uma proteção para, eventualmente, se seu filho tiver algum problema lá na frente, esse patrimônio não vai ser atingido. E, consequentemente, como você está se desfazendo, entre aspas, do patrimônio, porque você vai transformar aquele bem imóvel, por exemplo, em cotas, e essas cotas serão doadas ao seu filho, à sua filha, com reserva de usufruto. Então, você vai ter o usufruto daquilo, do que aquele patrimônio pode gerar. Mas você não vai ter efetivamente patrimônio seu, em seu nome. Então, se amanhã também tiver alguma questão onde você possa ter uma dívida, não vão ser localizados bens para serem penhorados e suportar essa dívida, para pagamento dessa dívida. Então, também é uma forma de proteção. Se você tivesse os imóveis lá em seu nome, isso daí poderia ser atingido. Então, é uma forma bem bacana de se gerar proteção. Mas eu volto a dizer, não podemos utilizar o sistema de holding familiar objetivando fraudar credores. Se você já tem uma dívida, se você já tem problemas, se você já tem uma ação trabalhista, se você já tem uma execução, se você já tem um protesto, então é preciso ter uma cautela com esse patrimônio. Talvez deixar separado algo para uma eventual quitação, então você deixa como uma garantia e coloca o restante numa holding, aí você pode, mas com o objetivo de fraudar, jamais, né? Não podemos utilizar o sistema com o objetivo de fraudar, senão a gente acaba destruindo todo o planejamento que é feito, né? Fraude, jamais. Sim. Muito bom, Karina. E é interessante você falar isso, que eu sempre coloco aqui nas minhas lives, já vi alguns de vocês colocando também, que não procure holding para algo ilícito, né? Você não está aqui para fazer, holding não está aí para prestar para algo ilícito, para esconder patrimônio, para fugir. É planejamento patrimonial e sucessório. Então, é muito interessante essa questão da proteção, apesar da grande proteção que trazem, como a Karina trouxe muito bem. Doutor Tárcio Coutinho, mais uma vez, sobrou para você trazer mais uma vantagem do sistema de holding familiar. Fala aí, meu amigo. Você falou muito bem aí, uma das suas últimas frases foi planejamento patrimonial da família. O que acontece? Se você for comparar o planejamento patrimonial da família pela holding familiar com
por exemplo, um inventário que não é um planejamento patrimonial, mas com a doação do bem em vida e com o testamento, você perde completamente o controle, que foi muito bem mencionado pelo Juliano. Mas, veja, além da economia que você tem quando cria o planejamento patrimonial da família pela holding familiar, no inventário você vai, talvez, enfrentar um problema no fórum, agora teve pandemia, quantos processos ficaram parados? O transtorno para essa família que precisa vender um bem para poder quitar uma dívida, para poder acabar usufruindo dos bens que foram deixados. Aí você vai traçar, então vou fazer o planejamento patrimonial da família, eu vou doar, fica tudo certo. Perde o controle, e aí ainda tem a comunicação com o cônjuge do filho. Então, o que ocorre? Se você precisar reverter aquilo, você vai precisar da autorização do filho, mas aí a anuência da esposa. E como vai ficar isso? Se você tem uma emergência. E, às vezes, uma família, ela tem algum problema mais grave, precisa se desfazer desse bem e não consegue porque está amarrado. E se aí você vai pensar, então não vou fazer a doação, eu vou fazer um testamento. Não vai fugir do judiciário e ainda vai ser muito pior. Você vai ter a participação do Ministério Público. Quem na vida quer o Ministério Público? Quem na vida quer o Ministério Público num processo que você está conduzindo no judiciário? Então, uma questão que uma vez eu acabei sendo contratado de verdade por um cliente, foi por conta dele proteger o patrimônio para que ficasse apenas na sua linha sucessória, sem comunicação com o cônjuge da filha, do filho, etc. Ele tinha essa preocupação, ele falou para mim, poxa, eu construí o meu patrimônio a vida inteira, trabalhando duro, o engenheiro trabalhava demais, construindo um patrimônio considerável, e aí ele tinha a preocupação de que, o meu filho está casado, a moça é boazinha? É boazinha, ela é muito legal, tal, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, ele teve a visão de querer realizar algo que pudesse proteger, de fato, um patrimônio que ficasse com o filho dele, com o neto dele, com o bisneto dele, sem qualquer comunicação, sem abrir a possibilidade. E ele tem razão. Ele não está dividindo patrimônio, ele está mantendo na linha da família dele, certo? Não desconfiando das pessoas, porque tem muitos casais que, óbvio, se dão bem, mas problemas podem surgir nas famílias. E havendo esse planejamento patrimonial, você consegue superar qualquer tipo de problema. Se amanhã depois o filho dele quiser dividir as contas com a esposa, isso é outra coisa, isso é para o futuro, quando ele tiver controle sobre as cotas. E com o sistema de planejamento patrimonial, enquanto esse patriarca e a matriarca estiverem vivos, eles têm a plena paz e sossego de como eles distribuíram os bens para a família. Muito bom, Tarso, muito bom. Antes até da gente prosseguir, gente, eu quero avisar o pessoal aí, eu estou vendo que vocês estão colocando algumas perguntas no chat, podem colocar que depois aqui no final a gente vai tentar trazer algumas aqui e responder, coloquem aí, quero colocar já para o pessoal aqui, gente, excelente live, parabéns, vocês são 10, tá? O pessoal já está elogiando aí. Mas, Bruno, antes de você prosseguir aqui, tenta baixar um pouquinho o seu som, que eu acho que ele está dando tá voltando um pouquinho. Abaixar aqui. Vamos ver aqui. Melhorou? Mais ou menos. Tá dando um pouquinho de eco. Deixa eu ver se melhora aqui. Melhorou agora? Melhorou. Agora ficou mais baixo. É o do Tárcio. Tá puxando. Mas tá bom, Tárcio. Não. Tá dando para ir. Aqui, mas até antes da gente prosseguir, Karine, foi bom você ter chamado a atenção que eu queria trazer uma outra vantagem aqui, que a gente não comentou, mas está dentro também dessa linha de proteção, e queria saber até o que vocês acham, se alguém quiser comentar, que é uma vantagem que eu acho sensacional, em especial até para casais que não têm... pessoas solteiras que não têm filhos, nem pais vivos. Eu acho, e essa vantagem eu vejo para eles como que é o direito de arrependimento. Na holding familiar, se você amanhã ou qualquer momento decidir que nascer um filho essa temporada fora do casamento, ou um novo filho dentro do casamento, ou que você que é solteiro tiver
quer fazer a holding para um sobrinho, mas depois nasce uma outra pessoa, um outro sobrinho que você gosta demais, você pode ter direito de arrependimento, ou seja, você traz tudo de volta e refaz da forma que você quiser. Essa liberdade que a holding familiar dá, eu acho sensacional, principalmente para esse pessoal solteiro. Eu também acho esse um benefício fantástico, né? Se fosse uma simples doação, já ficaria complicado de... Quer dizer, complicado não, ficaria impossível, né? A gente não conseguiria fazer. Essa é uma vantagem muito bem lembrada, Bruno. Legal. Bom, mas nem só de flores é feita a vida, né, gente? Eu tenho tido uma pergunta que eu tenho muita dificuldade de responder de alguns clientes, nas lives que eu faço também, algumas pessoas, eu tenho visto essa dificuldade de responder isso, que as pessoas me perguntam, tudo bem, doutor, você me apresentou aqui como é que funciona o sistema de holding, tudo muito lindo, existe alguma desvantagem que eu preciso saber? Desvantagem de se fazer o planejamento através do sistema de holding? E, sinceramente, eu acho muito difícil responder isso. Porque até mesmo as desvantagens, eu acho que elas estão mais voltadas se forem feitas de forma errada, se não for feito de forma planejada. Uma que talvez assim a gente poderia dizer como uma desvantagem, mas algo que é facilmente contornado, é a concentração excessiva de poderes na mão de administradores. Porque, como o Juliano disse, os pais eles mantêm a total administração sobre esse patrimônio. E isso, às vezes, a família resolve fazer de uma forma diferente e coloca essa administração no nome ou de um filho ou de uma outra pessoa. E esses administradores podem ser mal intencionados. O que eu quero dizer isso como uma desvantagem? Que é muito importante conversar com a família e estudar a situação de cada família na hora de nomear quem vai ser o administrador disso. Na maioria, 99% dos casos, serão os pais, porque a ideia é você sempre fazer um planejamento patrimonial da família sem tirar o poder dos pais. Eu falo muito que se o planejamento patrimonial está tirando o seu poder sobre o patrimônio, o planejamento está errado. Porque você não deveria estar fazendo isso, você está perdendo poderes. Então, eu sempre falo isso. Só que essa questão do poder, de conseguir fazer isso, tem que ser muito bem administrado pelo profissional e pela família, para que não caia numa pessoa mal intencionada e possa fazer algo errado em relação a isso. Mas eu queria saber de vocês, pessoal, realmente, se vocês têm também essa dificuldade em responder essa pergunta, e se vocês entendem que existe aí alguma desvantagem na planejamento através de holding familiar. Eu vou aqui seguir a mesma ordem que eu estava seguindo antes. Vou chamar primeiro o Juliano. Fala aí, mano. O Bruno, como você bem disse, né? A gente tem tantas vantagens que as desvantagens elas ficam assim no segundo plano. E o que me perguntam bastante, né? Eles falam, bom, estamos constituindo uma holding familiar, é uma empresa, agora essa empresa tem custos, né? Quanto custa manter uma holding familiar? E eu respondo com bastante naturalidade, com serenidade, que o custo de manutenção de uma holding basicamente se restringe aos honorários de um contador. Por que isso? Porque quando a gente constitui uma holding familiar, os honorários, por exemplo, do advogado, ele cobra X para fazer uma holding, ele fez, entregou, pagou, está tudo certo. Agora, uma holding familiar no sistema que a gente trabalha, que é uma empresa cofre, onde a gente traz esse patrimônio para dentro de um CNPJ, para dentro de um sistema, e tranca esse patrimônio como se fosse um grande cofre. Nessa holding familiar, a gente não vai exercer nenhuma atividade econômica nela. Então, essa empresa, essa holding, a princípio, ela vai servir única e exclusivamente para guardar o patrimônio dessa família. E como essa holding ela não tem atividade econômica, ela não precisa emitir nota fiscal, ela não precisa, os sócios não precisam ter retiradas,
né? Não vai vender nada, comprar nada, ela vai servir para guardar o patrimônio. Entretanto, os órgãos de fiscalização exigem que, mesmo essa empresa não tendo nenhuma atividade econômica, se informe ao fisco, né, isso, que não teve atividade econômica essa empresa. E os contadores cobram um valor mensal para poder acompanhar esse trabalho, né? E é um trabalho louvável dos contadores, que eles acompanham isso, não deixam atrasar essas declarações, mas eles cobram um valor mensal porque, para a sistemática deles, é mais conveniente. Então, a título de exemplo, tá? Numa célula cofre, uma holding tradicional, o valor de manutenção de uma empresa dessa é em torno aí de R$150 por mês. Frente aos benefícios, a economia tributária que se tem, pagando o imposto da herança sobre uma base de cálculo muito reduzida, que é o valor constante na sua declaração de imposto de renda, tendo em vista aí os benefícios em relação a evitar brigas dos filhos pela disputa de patrimônio, evitar o inventário, esse custo de R$150, R$125 por mês, ele se torna aí praticamente irrisório. Então, no que a gente trabalha, é a holding tradicional, o custo de manutenção de uma empresa dessa, basicamente, se restringe aí aos honorários de um contador que precisa, ao longo do ano, informar ao fisco essas obrigações acessórias. E essa despesa é em torno de R$125 a R$150 por mês, Bruno. Bem legal. Estão me ouvindo, pessoal? Me ouvindo ainda? Estamos ouvindo. E era você mesmo, hein, colocando a culpa no Tarcinho. E era o seu. Vai, Tarso. A culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Entendeu? Isso tem que ficar claro sobre isso. Mas resolveu. Então, é só alterar aqui o microfone. E interessante você falar isso, Juliana, a questão do contador. Eu queria comentar aqui que realmente isso é um custo assim, irrisório em relação aos benefícios econômicos que a gente vê na prática, né? São benefícios econômicos assim, que beiram 80%, 90% em relação ao inventário. Não sei a experiência de vocês aí, mas eu acho que todos aqui concordam. E isso dá, às vezes, 300, 400 mil de benefício, sendo que a pessoa vai ter que pagar lá R$150 por mês. E tem alguns clientes que fazem a conta, vou viver mais 10 anos. Bruno, seu áudio não está bacana ainda. Tenta legal, tirar, né, o fone, ficar sem, porque está cortando. Está muito perto do microfone. Vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para a Karina para falar para a gente mais uma desvantagem e vou tentar consertar isso aqui, pessoal. Karina, fala para a gente aí. Bom, pessoal, vamos falar aqui de mais uma desvantagem, né? Bruno, seu áudio está vazando, Bruno. Problemas técnicos acontecem. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Mais uma desvantagem. O Bruno mencionou sobre essa questão da administração por pessoas mal intencionadas. O Juliano colocou a questão da manutenção. E eu vou falar para vocês de uma outra possível desvantagem, né? Que seria você não poder vender os imóveis nos 3 primeiros anos. Nossa, como assim e por quê? Né? Bom, existe uma questão que é o ITBI. O que é o ITBI? O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Nós temos uma possibilidade, um artigo na Constituição Federal que reza sobre a impossibilidade de cobrança de ITBI, não deve haver a cobrança quando a gente transmite um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica como pagamento do capital social. Então, o que você está falando, Karina? Traduza essa questão aí. Eu criei uma empresa e vou dizer o seguinte, a minha empresa vai ter um capital social de R$300 mil. Eu não posso simplesmente dizer que vai ter um capital social de R$300 mil. A gente precisa realmente realizar esse capital. Eu preciso realmente transferir esse dinheiro para a empresa. Ela precisa ter isso, ou em dinheiro, ou em ações, ou em veículos, ou em obras de arte, ou em qualquer coisa que tenha valor econômico, que possa ser negociado. Pois bem,
O imóvel, quando a gente utiliza esse imóvel para pagar esse capital social, a Constituição diz que não deve haver a cobrança do imposto, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E o objetivo disso é justamente você girar a economia, você gerar empregos. Quando você constitui uma pessoa jurídica, a intenção é justamente que você gere recursos, gere empregos, movimente a economia, que a pessoa jurídica tem essa característica, né, de atividades. Mas existe uma ressalva. Quando você utiliza esse imóvel, quando você tem essa empresa com atividades imobiliárias, e essas atividades, elas superam 50% da receita da empresa, você não pode utilizar esse benefício. Então, já está na Constituição, isso está no CTN também, que é o nosso Código Tributário Nacional. Bom, então, como é que a gente contorna? Essa questão de você não poder realizar atividade econômica, ela tem um prazo. Então, se você está criando a empresa hoje, do zero, e você está transmitindo esse bem agora, você precisa esperar 3 anos. A partir dali, você pode exercer essa atividade, ainda que seja superior a 50% da receita operacional da empresa, sem problema nenhum. Se a empresa já existe, você precisa ficar, você vai ter que ser considerado. Se ela exercia 2 anos antes daquela integralização, se ela exercia a atividade, e 2 anos depois, se ela exerce a atividade. Então, seria um período de 4 anos aí, 2 antes da integralização e 2 adiante da integralização. E a gente utiliza essa sistemática quando a gente realmente não deseja pagar. A gente não tem problema. Olha, eu não quero vender um imóvel, eu quero colocar ali no meu sistema, na minha empresa cofre, porque eu quero deixar esse imóvel ali guardadinho. Eu não tenho nenhuma intenção de vender esse imóvel. Então, a gente utiliza dessa benesse, desse não pagamento do ITBI. Embora a gente tenha algumas discussões de algumas prefeituras com alguns entendimentos equivocados, não vou entrar nesse mérito porque não é o assunto aqui, tá? Mas também essa questão de desvantagem depende muito, porque às vezes a empresa, a pessoa que vai constituir a empresa, ela tem sim um interesse em exercer atividade. Tá? Então, se ela tiver esse interesse, ela vai pagar o ITBI e isso não vai ter problema nenhum. Aí a gente tem que avaliar a necessidade da família. Nós temos clientes que possuem muitos imóveis e que vivem dessa renda desses imóveis e preferem deixar organizado num sistema de holding familiar para já deixar organizada a sucessão e para ter também vantagem tributária em relação à renda do aluguel. Comparativamente ao que se paga de imposto de renda na pessoa física, quando você faz essa tributação numa pessoa jurídica, você tende a pagar menos imposto de renda. No caso, a gente não vai pagar só imposto de renda na PJ, mas o que se vai pagar de tributos em geral acaba sendo menos do que se pagaria apenas no imposto de renda na pessoa física. Então, lógico, a gente fala que é uma desvantagem, mas na verdade não é tanta desvantagem assim. Se você tem interesse de vender o imóvel, já nem coloque inicialmente. Faça essa venda do imóvel na pessoa física e coloque depois na pessoa jurídica. Agora, a partir do momento que você colocou, se você não recolheu o ITBI por conta da imunidade prevista na Constituição, então você vai precisar aguardar esse prazo para poder fazer a venda ou mesmo atividades de locação ou de cessão ou de arrendamento desse imóvel, que são atividades ali da questão de locações das atividades imobiliárias, né? Então, essa é uma desvantagem, mas nem para todo mundo, né? Eu gosto de sempre alertar isso. O planejamento, ele tem que ser analisado individualmente. Muitas pessoas acham que basta a gente pôr ali num modelinho de contrato, já está feito. Não, cada família tem uma necessidade diferente, cada família tem um interesse diferente. Então, a gente tem que avaliar isso quando a gente monta o planejamento. E, muitas vezes, isso acaba nem sendo uma desvantagem. Se a família tem um interesse mesmo de exercer uma atividade de locação de bens próprios, por exemplo, administração de bens próprios, ela não vai se importar com essa questão, porque ela já vai recolher o TBI, então isso não vai ser uma desvantagem. Esse é o ponto que eu tinha para trazer para vocês. Bruno? Agora nós estamos te ouvindo, você está mudo. Mudo.
Agora sim. E agora? Tudo bem? Agora Interessante, sim. eu estava ouvindo o que você estava falando como desvantagem, e a gente tem até aqui, eu queria até antecipar uma parte da nossa live aqui, a pergunta aqui da Cláudia Diniz, que toca muito nesse assunto, né? Pode-se alugar os imóveis dentro da holding? Bom, eu vou iniciar aqui. A Karina já falou, pode alugar o imóvel dentro da holding. Você vai ter, talvez, aí que fazer o seu planejamento, incluindo também o custo de ITBI, integralização do imóvel. E tem algumas outras opções também, porque depende de cada família, né? Nós temos as opções de fazer uma outra empresa, trabalhar com um número maior de empresa, para que uma outra empresa exerça essa locação. Então, você tem opções de fazer, mas, Cláudia, respondendo a sua pergunta, e pode sim, alguém quer complementar, gente? Karina? Eu queria complementar, assim, o que é bacana disso aqui, Bruno, o bacana é que a gente precisa fazer contas. A gente não consegue dar uma resposta definitiva sem a gente colocar isso no papel. Então, a gente tem sempre que ver qual é a intenção da família, verificar aquela vida toda. A gente tem que ter uma análise, fazer um planejamento por holding, não é só colocar numa pessoa jurídica, a gente tem que ter um olhar 360 graus, a gente tem que olhar no todo aquela família. Quais os interesses econômicos daquela família, se aquela família exerce uma atividade, já tem alguma empresa que ela exerce uma atividade, o que ela objetiva com aqueles imóveis, se ela quer deixar só o imóvel ali, se ela usa para moradia, ou se ela aluga, ou se ela empresta, ou se ela eventualmente vai dar em garantia, e a gente precisa fazer contas. Por isso que não é tão simples, né? Já até emendando aqui numa outra questão, não é tão simples quando se pergunta quanto custa uma holding familiar. Depende. Cada planejamento é único. É único, porque o meu é diferente do meu vizinho, nós temos interesses diferentes, nós temos necessidades diferentes. Então, para se saber se dá para alugar pela holding, se pode, se é mais barato, se não é, só fazendo as contas, só colocando no papel e planilhando tudo. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu gostaria. Quero pôr fogo nisso aqui. Eu diria que poder pode, né? Alugar pela holding, mas não deve alugar pela holding cofre, onde estão guardados aí o patrimônio da família. Por que não deve? Primeiro que, ao se alugar esses imóveis diretamente pela holding, você não vai conseguir a imunidade tributária do ITBI. E se você conseguir essa imunidade tributária do ITBI, pelos próximos 3 anos, a prefeitura vai fiscalizar essa empresa. E se descobrir que alugava imóveis por ela, vai te aplicar uma multa, né? Vai vir algumas sanções em cima do dono desse patrimônio. E qual que é a saída para isso, Juliano? Mas eu vivo de imóveis, tem vários imóveis alugados, não posso, então, constituir a minha holding, não posso alugar os meus bens pela holding. A saída alternativa para isso, mais inteligente, é o quê? Você deixa os seus bens guardados numa célula cofre e constitui uma nova empresa, uma empresa operacional, uma empresa na qual que vai alugar esses bens, entendeu? Então, isso reduz o risco, né? Porque você não está alugando, não está exercendo uma atividade econômica dentro da empresa cofre. Você não vai ter que pagar o ITBI, que é esse Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para a Prefeitura, e ainda vai ter uma outra vantagem, que é a redução dos valores pagos de imposto de renda sobre os aluguéis. Na pessoa física, quando você aluga pela pessoa física, dependendo do valor que você ofere de rendimentos, por exemplo, R$10 mil de aluguéis por mês. A pessoa física vai recolher 27,5% de imposto de renda. Ao se fazer essa estruturação com uma célula operacional, é possível iniciar o recolhimento desse imposto a partir de 6%.
Então, a diferença é gritante em termos de recolhimento de imposto. Tá? Então, poder alugar pela holding diretamente pode, só que eu não recomendo e não vejo assim a melhor estratégia, a mais inteligente do ponto de vista jurídico, tributário, enfim. Deve-se operacionar, fazer esse aluguel à parte numa empresa separada, que a gente chama de empresa operacional. É isso aí, Bruno. Eu queria também falar, então, já que nós estamos tratando nesse assunto, até complementando um pouco não complementando, mas trazendo um pouco mais de informação sobre o que o Juliano falou, e é o seguinte, as clientes têm, as pessoas, né, e isso vem dos clientes que aparecem aqui nos escritórios, elas têm uma ideia muito errada de que somente o proprietário de um bem pode exercer a atividade de locação. A atividade de locação, ela não é um ato exclusivo do proprietário, ela pertence àquele que tem a posse do imóvel. Então, o fato dos bens estarem na COFRE, ela ser a proprietária desses bens, que é o que acontece no sistema de planejamento, não impede que essa locação, essa atividade de locação, seja exercida por uma outra empresa operacional, ou até mesmo, se for o caso, fazendo essa questão que a Karina falou, planilhando, fazendo os cálculos, continuar com essa locação na pessoa física. Nada impede, porque a pessoa pode estar na posse daquele imóvel e ter esse direito de exercer essa atividade. E isso é somente individualizando o caso de cada um. E é por isso, trazendo um pouco do que a Karina falou, que todo tipo de advocacia preventiva começa com um estudo de viabilidade, começa com um estudo do profissional adequado, te ouvindo, para você poder dizer para ele qual que é a sua situação patrimonial, qual que é o objetivo da sua família, qual que é a sua formação familiar mesmo, quantos filhos, não tem filhos, qual que é a situação, para somente assim ele diagnosticar se um sistema vai caber ou não para a sua família. Não tente fazer nenhum tipo de advocacia preventiva sem antes fazer um estudo com um profissional adequado. Essa é a ideia que eu queria passar aqui, e nós estamos saindo do programa. Saindo do programa ainda, mas falando de desvantagem, alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu posso passar para o Dr. Tasso? Sobre desvantagem, algo que sempre o cliente, quem vem nos consultar, questiona, cara, eu estou sossegado na minha casa, estou com os meus bens aqui, tudo certinho, tudo do jeito que é, ter que mudar tudo, fazer um monte de documento, tirar do meu nome, passar para o nome de uma pessoa jurídica, ter que antecipar gasto. Essa conversa, como se a gente faz a conta, como disse a Karina, com 10 minutos de conta, a gente mostra para ele, olha aqui, meu amigo, essa sua antecipação de gasto que vai te gerar de economia. Acaba sendo algo que traz a pessoa para querer realizar o sistema de planejamento patrimonial. Você adiciona isso a todas as vantagens que foram mencionadas, não tem porquê. Uma família de classe média que possui lá os seus bens, de 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, tem que fazer o planejamento patrimonial, porque são essas pessoas que carregam toda a carga de imposto do Brasil. Só essas pessoas. Todos os bilionários têm o seu sistema de planejamento patrimonial da família. Os milionários, a maioria deles. Da classe média, quase ninguém tem. É a classe média que segura esse rojão. E já estão falando em aumento do imposto, reforma tributária. O Estado de São Paulo vai passar de 4% para 8% o valor do ITCMD, e a bucha cai em cima de quem? Em cima da classe média. Então, uma família que constituiu um patrimônio de cerca de 2 milhões e 400 mil, na progressividade de São Paulo, pagará 8%, como se isso trouxesse equilíbrio fiscal no país. Citam muito que no Japão é de 50%, que não sei aonde é 47%, não sei onde lá 20%, o Brasil talvez altere para 20%, de acordo com o pedido que está em análise. Só que aqui é diferente, porque aqui não existe
no país uma contrapartida de todos os impostos que nós pagamos. A gente está pagando imposto para candidatura de cara que já está sentado em cadeira de deputado, etc. Então, o que a gente precisa é que a classe média acorde e veja, enxergue essas vantagens. Até o que seria desvantagem é uma vantagem. E a oportunidade de buscar um profissional qualificado que possa realizar um planejamento patrimonial e fazer com que sua família usufrua dos bens que ele constituiu. Não que o Estado usufrua dos bens que ele constituiu, porque a gente sabe muito bem para onde vai esse dinheiro, né? Muito bom, Tárcio. Isso aí é realmente... E como deu para perceber aqui, gente, é realmente muito difícil trazer uma desvantagem para esse sistema, porque até o Tárcio falou, até as desvantagens, se tratadas de forma correta, são efetivamente vantagens para o sistema e não são de maneira alguma empecilhos. Agora, pessoal, com a autorização de vocês aí, Tárcio, Juliana, Karina, eu queria trazer umas dúvidas que algumas pessoas mandaram nas redes sociais para a gente, dúvidas aqui do chat também. Eu queria começar pegando uma do chat, que é para o pessoal de São Paulo, que é para deixar vocês bem desconfortáveis, mas acredito que não vai ficar, não. Olha só, o Júlio Mendes perguntou para a gente aqui, ó. O ITBI em São Paulo, é possível não pagar na venda dos bens da PF para a PJ? Vocês veem que isso aí, ó, eu vou deixar um de vocês responderem, mas já notaram que isso é um fruto, talvez, de uma desinformação, um desentendimento do que vai ser, de como que os bens vão entrar para a PJ, não é? Vamos lá, quem vai querer pegar essa? Juliano, pega ela aí. Vamos lá. O Júlio, é o seguinte, quando se vai transferir os bens de uma pessoa física para dentro de uma pessoa jurídica para integralizar o capital social dessa empresa, esse ato tem uma natureza jurídica, sim, de compra e venda. Então, a princípio, incidiria o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Entretanto, na Constituição Federal, ela expressamente diz o seguinte: quando a pessoa física quer integralizar o capital social de uma empresa que ela vai constituir, eu vou dar, então, a imunidade desse imposto. Não vai ser preciso pagar esse ITBI para colocar os seus bens da pessoa física dentro da pessoa jurídica. Essa é a primeira parte desse dispositivo da Constituição. Então, respondendo a sua pergunta aqui, apesar de ter uma natureza jurídica, não vai pagar o ITBI, porque existe uma previsão na Constituição que dá a imunidade, ou seja, você não precisa pagar esse imposto. Entretanto, tem uma vírgula no final desse dispositivo constitucional, onde ele fala o seguinte, fala, só que se essa empresa for exercer atividade de locação, atividade de compra e venda de bens imóveis, aí eu não vou te dar essa imunidade do ITBI. Então, por isso que, quando as famílias possuem alguns imóveis, que vivem da renda desses imóveis, a gente traz esses imóveis para dentro da célula cofre, tranca, deixa eles paradinhos ali, e constitui uma célula operacional para receber esses aluguéis, para fazer esses contratos de locação, tá? Então, nesse caso específico, seguindo os padrões que a gente adota de holding familiar, nesse caso não vai haver a incidência do ITBI. Beleza? Legal. Boa, Juliana. Alguém quer comentar alguma coisa? Antes de eu passar para a próxima? Não, bora lá. A Juliana mandou muito bem. Agora eu quero colocar uma aqui, ó. Rafael Machado pergunta, para assistir esse curso, paga boleto? Só fera, parabéns, doutores. Assim, a gente não emitiu não, viu, Rafael? Mas, assim, ninguém aqui vai se importar se tiver o pagamento. Mas não já vou no pique já. Bom, vou continuar aqui passando para... Vou pegar mais uma do chat e depois eu passo para que o pessoal andou mandando, porque dá preferência para quem está aqui na live com a gente, né? Com certeza. Vamos lá. Em relação ao imposto de renda, como fica a declaração de imposto de renda dos beneficiários que receberam as cotas desse sistema? Quem vai pegar essa? Karina? Posso falar. Vamos lá. Bom, o imposto de renda,
dos beneficiários. Os beneficiários são normalmente os filhos, né? Mas a gente pode colocar também essas cotas, quando as pessoas não têm filhos, você pode fazer um planejamento, por exemplo, para beneficiar uma instituição de caridade, para beneficiar um tio, um sobrinho, um primo, né? Não necessariamente filhos. A grande maioria das famílias tem filhos, mas não são todas, principalmente na atualidade, né? Nós temos muitas famílias que optam por não terem filhos. A coisa mais normal. E como fica a declaração do imposto de renda? Bom, a pessoa vai passar a declarar que ela possui cotas daquela empresa. Então, a holding nada mais é que uma empresa, uma pessoa jurídica. Ela pode ou não exercer atividade, depende do sistema que é montado. A gente não indica que se exerça uma atividade econômica na holding cofre, justamente para você não colocar em risco o patrimônio que você está colocando ali dentro. Afinal de contas, eu crio uma empresa, coloco os meus bens lá dentro e aí vou exercer atividade. Amanhã vem uma ação trabalhista de um funcionário dessa empresa e vai atingir esse patrimônio. Então, se você quiser exercer atividade, você faça isso numa empresa separada, segregando esse risco. Então, você vai colocar que você tem as cotas dessa empresa. Quantas cotas você tem? Não sei. Você tem 100 mil cotas no valor de R$1 cada uma, então você vai colocar no seu imposto de renda que você tem 100 mil cotas no valor de R$100 mil no total e vai constar essa doação, porque no imposto de renda dos pais vai constar essa saída, né? Vai sair, isso aí vai constar que foi feita a doação para o filho, para a filha. E esse filho e essa filha vão constar que receberam essas cotas em doação dos pais e dali em diante passam a declarar como patrimônio normal, como você declara o dinheiro que você tem na poupança, como você declara um veículo, como você declara um imóvel. Quando você fizer a sua declaração, não sei aqui se o Andrei tem o hábito de fazer o seu próprio imposto de renda, né? Eu, por exemplo, sou eu mesma que faço as minhas declarações de imposto de renda. Mas, às vezes, a pessoa prefere passar essa atividade para um contador de sua confiança. Então, se você for a pessoa que vai fazer o seu imposto de renda, quando você for fazer a declaração de bens e direitos, você vai clicar lá no adicionar e vai ter uma caixinha de seleção onde você vai ter várias opções, né? Casa, apartamento, veículo, enfim, várias opções. Você vai localizar a participação societária e vai colocar a quantidade de cotas e o valor dessas cotas. É algo bem simples de se fazer. Legal, Karine. E dentro desse assunto, eu acho interessante dizer o seguinte: o sistema de holding familiar, ele é público, né? Então, tudo que é feito, você não esconde nada, você não deixa de colocar algo na sua declaração de imposto de renda. Muito pelo contrário, a gente faz tudo de forma que a Receita tenha ciência de tudo que está sendo feito, o Estado tenha ciência de tudo que está sendo feito. Então, é muito importante. Vou pegar mais uma do chat e depois a gente vê se a gente vai em números que o pessoal mandou. E essa, doutor Tarso Coutinho, sobrou para você. Aqui, ó. Quando se tem só um filho, imagino que ele esteja perguntando, quando se tem só um filho, dá para fazer hold? Vale a pena? O que você diz para a gente sobre isso? Deve fazer logo, inclusive. É primordial que faça. Porque criando a cofre e doando a cota para o filho e ele mantendo o controle. Pode ter 1, 2, 3, 4 filhos, o filho fora do casamento, pegar a parte que ele pode dispor também, colocar um sobrinho, não há problema algum. Deve fazer uma holding, sim. Deve fazer uma holding que ele vai evitar que esse filho dele venha a ter altos gastos no futuro. Vai impedir que o Estado exproprie parte do patrimônio. Deve fazer, sim. Legal. Eu falo o seguinte... Posso fazer um complemento? Sim, deixa eu só acrescentar uma coisa antes, Juliano. Eu falo o seguinte: quando a pessoa tem apenas um filho, a conta vai ficar mais cara para ele, do inventário. Apenas um. Vai ficar mais cara para ele. E muitas vezes as pessoas perguntam isso no sentido de quando elas perguntam, mas quando tem apenas um filho, será que eu preciso fazer inventário? Se essa for a sua pergunta, dona Maria Rosário, por mais que você tenha apenas um filho, se você tiver bens,
ele não estiver mais aqui, você vai ter que fazer um inventário. Então, sim, dependendo do caso, isso tem que ser analisado numa sessão de viabilidade, a hold vai ser vantajosa para você, sim. Mas eu acabei tomando o seu espaço aí, Juliano, manda aí. Só um segundinho, Juliano. Se você não faz o planejamento patrimonial da família, quem é perpétuo é o inventário. Se você faz, é o imóvel que fica perpétuo para a família. Bem. Muito bom, tá? Filosofando, em plena live. Ô, Bruno, só um detalhe, né? Se você tem só um filho, quem vai fazer o inventário é o filho, né? É assim. Espero. Assim espero. Sim, eu espero, né? Aí o coitado do filho vai receber tudo sozinho, mas também vai arcar com todos os custos, só ele, né? Exatamente. Mas vamos lá, Juliano. Não, Bruno, você já matou aí o que eu ia complementar, que era essa questão onde as pessoas às vezes confundem, né? Quando você tem um filho só, não vai precisar passar pelo inventário. Então, você já respondeu que mesmo tendo um único filho, para que seja possível transferir o patrimônio dos pais para esse único filho, se não for feito esse planejamento sucessório, através de uma hold, a única alternativa é o inventário. Aí cai naquela vala comum, que é os gastos lá de 20% a 40% do patrimônio que vão ser deixados para o sistema, né, para pagamento de advogados, cartórios, impostos, enfim, uma infinidade de gente aí disposta aí a receber parte desse patrimônio. Então, era esse complemento, mas você já muito bem apontou aí. Passei na frente, né, Juliano? É porque eu estou no mouse aqui. Eu normalmente fica atrás, mas você está bem adiante. Ó que a sua audiência hoje é mineira, hein, amigo? Cuidado. Aliás, uma boa questão, né, Bruno? Pessoal, coloquem aí no chat para que a gente possa saber da onde vocês estão nos ouvindo, nos vendo, né? Para que a gente possa ver qual é o estado aí que está. Afinal de contas, somos 3 paulistas e 1 mineiro. Não é possível, pessoal, vai ter mais mineiro. É mineiro dos bons. Eu quero ver BH bombando aí, gente. Eu quero ver Minas bombando nesse chat aí. Coloca aí, ó, Minas Gerais. Entendeu? Lá, coloca Bruno, aí com a gente. aí, vai colocando pessoal, aí. vai colocando. Mas vamos lá. Eu vou trazer agora umas perguntas que o pessoal mandou nas redes sociais. A gente juntou algumas perguntas que a gente costuma receber mais. E quero fazer essa primeiro para o Juliano. Juliano, responde aqui para mim e para o pessoal aqui. Qual que é o primeiro passo que a pessoa que deseja fazer uma holding deve dar? Conta para a gente aqui, Juliano. Qual que é esse primeiro passo? É o seguinte, muitas pessoas, né, nos seguem nas redes sociais, a gente faz algumas palestras, atrai uma grande quantidade de pessoas aí, e aí, depois de ouvir toda essa explicação sobre holding, acabam ficando encantadas aí, entendem a necessidade de se fazer o planejamento sucessório, querem evitar o problema do inventário, não querem deixar problemas para os filhos lá na frente. Eles chegam e falam, eu quero fazer a minha holding. Mas não é simplesmente fazer a holding, existem alguns passos que precisam ser dados. O primeiro passo e o mais importante, no meu ponto de vista, é o que a gente chama de sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade? É um espaço onde eu, com o cliente, a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo, onde eu vou entender ali a realidade patrimonial dessa família, eu vou entender a realidade familiar, né, desse pessoal que quer constituir essa holding, bem como os objetivos. O que ele quer com uma holding familiar? O que ele objetiva com uma holding familiar? Após absorver todas essas informações, no final dessa nossa conversa, dessa sessão, eu vou ser capaz de dizer para ele se a holding familiar vai servir para ele ou não. Então, eu vou fazer um diagnóstico se a holding pode ser aplicada para ele naquele instante ou não. Porque pode ser que essa família, essa pessoa, precise dar algum passo atrás para regularizar um imóvel, para fazer um inventário. Então, tem algumas circunstâncias onde, naquele momento, não é possível fazer a holding. E uma vez que a gente constata que a holding familiar é viável,
para aquela família, é necessária para aquela família, na própria sessão de viabilidade, a gente já vai indicar os próximos passos que ela precisa dar para dar o pontapé inicial na holding familiar. Então, nessa sessão, a gente faz o diagnóstico, e sendo favorável esse diagnóstico, a gente já sugere quais os próximos passos que precisam ser dados aí, Bruno, para se começar a fazer a holding familiar dessa pessoa, dessa família. Legal. Muito bom, Juliano. E nessa pegada dessa situação da sessão de viabilidade, eu acabei adiantando um pouco aqui, acabei de perceber, eu falei um pouco disso aqui também, né? Estou falando que você está à frente do seu tempo. Eu quero responder aqui, se vocês me permitirem, a pergunta do Sérgio Miranda, que ele pergunta aqui, ó, tenho só um filho e patrimônio, somente em investimentos que não são em previdência privada. Nesse caso, caberia a hold? Então, se vocês me permitirem, ô Sérgio, isso cabe, primeiramente, isso cabe exatamente com o que o doutor Juliano acabou de falar, que é somente dentro de uma sessão de viabilidade e diagnóstico que a gente vai conseguir definir isso, porque não é somente uma análise do patrimônio e da família, mas também dos objetivos dessa família. E tem que se analisar qual o tipo de investimento que você tem. Você já adiantou que não é previdência privada. Provavelmente é porque você sabe que a previdência já tem o beneficiário e ela não precisaria passar por inventário. Mas, a princípio, o fato de ser um patrimônio que está somente em investimentos não impede o uso da holding familiar como ferramenta de planejamento patrimonial, não. E também não impede que tenha que haver inventário caso esse patrimônio, caso você venha a não estar mais aqui, seu filho tem que acessar esse patrimônio. É claro que pode, dentro de uma análise, de uma sessão de viabilidade, pode-se entender que, como o Juliano disse, que a holding familiar não vai ser a melhor opção para você. Mas isso é somente nessa sessão que o Juliano falou que a gente consegue diagnosticar, que é conversando e ouvindo a família e sabendo o que acontece. Alguém quer complementar, gente? Eu só queria aproveitar que eu achei que a pergunta tinha a ver. Eu queria fazer um complemento, sim, Bruno. Você mencionou da Previdência, né? Hoje, não é. A gente tem a questão de não haver essa tributação. Já temos decisões que a Previdência ela é como se fosse uma indenização, né, um seguro, mas os estados estão de olho, os estados estão querendo mudar a legislação para que isso seja tributado. Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos o PL 250 de 2020, que é de março do ano passado. Ele ainda está em trâmite, a gente não sabe quando vai haver a votação desse projeto. Ele muda as alíquotas, que hoje nós temos a alíquota máxima de 4% em São Paulo, e ele já prevê o aumento para até 8% de forma escalonada. E ele também está de olho nas previdências. Então, a gente precisa ficar atento, porque pode ser sim que a partir de amanhã, que a partir de um tempo, os estados comecem a tributar. Se depois a gente vai chegar em jurisprudência que vai definir que não pode e não vai haver mais essa cobrança, aí são outros 500, né? Mas a gente tem que ficar de olho e tem que já deixar planejado, ficar atento a essa legislação para, percebendo que vai haver mudança, correr para fazer um planejamento e ficar precavido em relação a isso. Até porque nós estamos na mão de políticos que estão na mão de outros políticos, né? Exato. Boa, Tássio. Agora, antes até da gente prosseguir aqui, ó, eu acho sempre bom colocar aqui, ó. Obrigado, Fábio. Valeu. Aqui, ó. Andrei, obrigado também, viu? O pessoal está elogiando bastante aí, viu, gente? Agora, Tássio. Pois não, senhor. Aliás, Tássio, vou para a Karina, acabou de falar, depois eu volto nela. Me conta aqui uma coisa. Vou te fazer uma pergunta que mandaram para a gente. Como garantir que os donos do patrimônio permaneçam com absoluto controle de todos os bens enquanto eles forem vivos? Conta aqui, pessoal. Isso é para nós é simples, né? Basta. O que nós temos que fazer são contratos aí que garantem total controle. Então, eles vão ter o usufruto completo dos bens, eles vão, como já foi dito aqui na nossa conversa, vai poder alugar, vender
vai poder reverter, ele vai ter completo controle. Isso é em toda a sessão de viabilidade, o cliente acaba perguntando, escuta, mas vem cá, eu vou estar passando cota aqui, como é que fica isso? Aí a gente acaba mostrando os modelos como são realizados, e isso transmite completa segurança. Eles percebem que eles comparam com a doação do bem-vida com a cláusula de usufruto, só que é algo muito mais sofisticado, né? Traz uma segurança plena e completo controle sobre os bens. Então, com cláusulas contratuais, a gente resolve essa questão, deixando todas as decisões para os patriarcas. Muito bom. Karina, eu vou te mandar uma aqui, mas eu vou te mandar uma do chat, que foi direcionada aqui. Eita, vamos Oswaldo lá. Pedro pergunta: tendo transferido bens imóveis para a empresa cofre, terei que pagar ITBI, pois eles estão alugados, mas o imóvel que eu moro seria isento? Claro que é muito superficial, mas tenta dar uma esclarecida para o Oswaldo aí, Karina. Vamos lá, Oswaldo. Não necessariamente, tá? Vamos pensar da seguinte forma. A gente apresentou aqui algumas alternativas. Então, se você for constituir a sua holding com objeto de administração, de administração de bens próprios, aí sim você não tem como fugir do ITBI, tá? Mesmo que não tem como fugir do ITBI do imóvel que está alugado, mas do imóvel que você não aluga, mesmo assim você vai ter que pagar o ITBI, porque o objeto da empresa é um objeto de administração. Então, ele vai considerar essa questão do objeto e a receita operacional. Então, tendo ou não a alocação desse imóvel específico, não vai fazer muita diferença, tá? Agora, se você for constituir uma holding com um outro objeto, por exemplo, de participações ou de investimentos, alguma coisa do tipo, e você fizer uma célula operacional para fazer a alocação dos imóveis, aí você vai fazer um contrato entre essas duas empresas para que, como possuidor, a operacional possa fazer a alocação. Então, não vai haver uma tramitação, não vai haver receita dessa empresa cofre. A operacional vai ter a receita dela e ela vai fazer a distribuição dos lucros dessa empresa para os sócios dela, que poderão ou não ser os mesmos sócios da cofre, tá? Depende da forma que você vai organizar esse planejamento. Se você já vai fazer uma sucessão ali ou não, enfim. Então, não vai haver uma receita da empresa que é a proprietária dos imóveis. Então, não vai haver o ITBI, nem do imóvel que você tem alugado já e nem do imóvel que você reside. Espero ter respondido aí. Depois coloca no chat se é isso mesmo, se foi bacana a resposta. Achei ótimo, Karina, é isso. Acho que é isso mesmo. Só um minuto. É isso que está dando eco, senhor Bruno. O senhor está com áudio do YouTube ligado. Não adianta ficar vermelho com 1h20 de live. É o que eu ia falar. Liberando aqui 1h20 de live. E eu queria saber, assim, primeiro do sexto, a gente pode ir pegando mais algumas perguntas do chat. Por mim, a gente segue aqui. E do pessoal que está assistindo. O que vocês acham, gente? Coloca aí, ó. Vamos continuar. Eu estou vendo aqui muita pergunta sobre locação de imóveis na holding. Eu acho que isso é um tema que cabe uma live só disso. Podemos marcar como a primeira live do ano que vem. O que vocês acham? A gente já pode deixar algo engatilhado em relação a isso. Mas vou sair um pouco do tema da locação aqui para passar uma bola para o Juliano, que o João Carlos Mendes colocou aqui, ó. Quem tem uma parte do patrimônio em ações pode colocar a holding e continuar operando normalmente? E aí, Juliano, pega essa aí. João Carlos, normal. Pode fazer essa transferência dessas ações para dentro da holding. Agora, é preciso fazer contas, né? Analisar essa questão desses investimentos para saber se não é mais vantajoso deixar isso na pessoa física ou na pessoa jurídica. E é só nessa sessão de viabilidade, através de uma consultoria de investimentos, que a gente tem algumas parcerias, e esse pessoal vai nos auxiliar a te dar esse feedback.
Tá? Então, isso é muito relativo. Então, vai depender do tipo de investimento, né? Às vezes tem pessoas que têm lá um PGBL, VGBL, isso vai ser resgatado daí quanto tempo? Então, cada caso, né, precisa ser analisado com uma certa peculiaridade. Então, tem a questão da bitributação desses investimentos dentro da holding. Então, a gente, assim, a grosso modo, eu te diria que é possível. No entanto, cada caso deve ser analisado com uma certa identidade, para evitar aí problemas, porque às vezes você está tendo um rendimento X na pessoa física, você vai trazer isso para dentro da holding, esse rendimento vai diminuir. Então, a gente precisa analisar essa questão, tá bom? Boa, Juliano. Ô, Bruno, posso dar um pitaco aí na resposta do nosso querido Juliano? Claro, mas antes, cara, eu só quero fazer o seguinte, mostrar para vocês aqui, ó. Minas Gerais. Eu contei, hein? Belo Horizonte. Tomem cuidado, viu? Eu contei. Claro que o mouse ajuda. Mas vamos lá. Não, temos até João Pessoa aqui na nossa live nos prestigiando, gente. Verdade, mas eu não vou colocar, vai me prejudicar dentro do que eu estou contando. Ô, Juliano, queria colocar aqui para você também uma questão bacana aí para responder o nosso colega aqui. Agora eu perdi o nome dele aqui, mas... Oswaldo. Não, desculpa. Bom, vou achar vamos lá. De novo. Pode seguir, uma coisa que é bacana também é que muitas vezes nós temos alguns investimentos que são disponibilizados para pessoas jurídicas e não são disponibilizados para pessoas físicas. E são, às vezes, investimentos que têm rendimentos maiores. Então, isso também tem que ser analisado quando a gente coloca na holding. Porque, às vezes, você fala, mas eu vou ter mais custo, né, de colocar esse investimento, porque PJ paga mais tributos, enfim. Só que, muitas vezes, um investimento não pode ser feito por uma pessoa física que dá que gera muito mais lucro, né, nesse investimento, muito mais rendimento, e aí, às vezes, acaba até compensando, ou sendo mais interessante se fazer pela pessoa jurídica. Tudo é questão de se avaliar, né? Mas isso é uma questão bem, bem interessante também, que precisa ser ponderada quando a gente fala em transportar investimentos da física para a jurídica. Legal. Bom, vou pegar mais uma do chat aqui, da Patrícia Lucy. Após o falecimento dos pais, proprietários e controladores da holding, tem como colocar como controladores todos os 3 filhos juntos e com iguais direitos de decisão? Posso pegar essa, gente? Vamos lá. Patrícia, sim, a ideia é justamente essa. Você tem, inclusive, vocês têm essa liberdade de colocar da forma que cada um, dependendo da quantidade de imóveis, pode colocar a administração de um imóvel para um. Nós já falamos isso aqui na live hoje. Mas a ideia geral é justamente que os filhos assumam o controle sobre essa holding, essa empresa que é dona dos bens, quando os pais não estiverem mais aqui. E mais do que isso seja assumido de forma automática, e totalmente automática mesmo. Nós tivemos, assim, pela primeira vez, alguns casos aqui no escritório e no time, até por causa da Covid, de gatilhos que foram acionados. Deixa eu falar o que é o gatilho. O gatilho que a gente fala é justamente o que permite que os pais fiquem no controle absoluto dos bens, sobre os bens da empresa, os administram, usufruto, todo tipo de controle, e que quando eles não estão mais aqui, esse gatilho dispara, e os filhos assumem esse controle. Então, se os pais não estiverem mais aqui, os filhos vão assumir isso automaticamente. Como eu estava dizendo, nós tivemos, infelizmente, alguns clientes que, por causa dessa questão do Covid, os pais vieram a óbito e eles ligaram para o escritório. E agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E a verdade é que a gente só fala com eles o seguinte: não, agora você só tem que cuidar da sua família, porque vocês já assumiram um controle sobre isso. É automático, não precisa nem de ir no advogado. Alguém quer complementar alguma coisa, gente? Eu queria trazer isso aqui, que eu acho interessante mostrar essa questão do automático das pessoas, que essa é uma das grandes vantagens da holding. Pessoal? Não, tá. Tá ótimo, foi excelente, Bruno. Todo mundo cansado aí já, né? Não, você falou tão bem que
Não precisa de retox. Então, vamos pegar uma pergunta que... Olha, eu embarco às 3 da manhã, hein, gente? Só lembrando. Então, vou mandar uma pergunta para você, hein, Tarso. Vamos pegar uma aqui. Enquanto o Cássio manda o chat, vou pegar essa uma que o pessoal mandou aqui. Ó. Minha mãe tem 90 anos e tem muitas propriedades, mas não quer nem ouvir falar do assunto. Algo muito do que você já falou em relação às desvantagens, né? Somos 6 irmãos. O que podemos fazer sem a participação dela? Existe um meio? Lamentavelmente, não. Aí, nesse caso, se ela é capaz, não tem a menor... Ela é proprietária de todos os bens, ela faz o que ela quiser. Ninguém pode forçar o outro a querer realizar um sistema com os seus bens. Se o controle é completamente da mãe dela com 90, 95 ou 100 anos. Não tem que fazer nada, não, absolutamente. Tem que usar a tática do convencimento, tentar demonstrar as vantagens do sistema de holding. É a única forma. Nem hipnotismo eu recomendo. Então, não há o que fazer nesse caso. Esse Tarso, viu, gente? Cada pérola que aparece, viu? Mas, vamos lá, alguém quer complementar alguma coisa? Nós estamos entrando aqui 1h30 e as perguntas no chat não param, gente. Impressionante. Gente, eu falei para você, Bruno, eu falei que a gente... Essa questão da... Oi, desculpa, Karina. Pode falar, Juliano, vamos lá. Não, ia só complementar o Tarso, porque o sistema de holding familiar, ele não serve para burlar a legislação, né? Não é para dar jeitinho. A gente não vai usar holding para prejudicar terceiros. Então, assim, sendo uma senhora com 90 anos, estando aí, como o Tarso disse, em pleno gozo das suas faculdades mentais, ela pode ou não aderir a esse sistema de holding. Né? Então, não existe como os filhos tentarem, nos bastidores, fazer uma holding ou, de repente, prejudicar a mãe, a dona desse patrimônio aí. É só esse complemento aí para dizer que a holding é um sistema lícito e que a gente não pode operar com esse sistema para prejudicar as pessoas, né? Principalmente donos de patrimônio numa idade avançada, como nessa pergunta que apareceu aí, Bruno. Isso realmente, a gente já tinha até falado um pouco disso, né? O sistema não serve para proteger o ilícito, não serve para proteger o errado, né? É público e para proteger a família. Eu quero mandar mais uma pergunta aqui, também das redes sociais. Isso eu vou passar para você, Karina. A holding é mais vantajosa que a doação em vida, mesmo que haja cláusulas de usufruto? Bom, vamos lá. O que a gente fala de diferenças básicas entre a holding e a doação? Primeira coisa importante, na doação você não pode se arrepender. Existe como se desfazer uma doação, existe sim, são assuntos específicos que estão disciplinados no Código Civil, são aquelas hipóteses e não tem outras, tá? A não ser que depois o seu filho fale que concorde em te devolver, mas aí você vai pagar o ITCMD de novo, enfim. Na holding, não. Você consegue colocar uma possibilidade que é a utilização da cláusula de call option, onde você pode adquirir aquele patrimônio e não precisa ser necessariamente, e nunca é, aliás, pelo mesmo valor pelo qual você fez a doação, então você tem o direito de se arrepender. Então, quando você, às vezes, quer beneficiar uma outra pessoa, como o Bruno mencionou já anteriormente, uma família que eventualmente nasce um filho que não estava sendo esperado, ou se descobre um filho fora do casamento, ou se a pessoa quer beneficiar um sobrinho, quer beneficiar um terceiro, quer beneficiar uma instituição de caridade e não estava acobertado ali naquele momento, mudou de ideia, quer desfazer. Você quer fazer uma distribuição diferente porque você sentiu que um dos seus filhos, eventualmente, ou a pessoa que você fez a doação, não está mais merecendo aquilo, né? Você, a partir do momento que você não fira a legítima, que são aqueles 50% que são reservados para os herdeiros necessários, você pode
recomprar aquelas cotas e redistribuir de forma desigual, diferente. Então, você pode se arrepender. Essa é a principal das vantagens ali em relação à administração do patrimônio. A gente tem vantagens também em relação aos valores. Quando a gente faz a holding familiar, normalmente utilizamos para a integralização do capital o valor que consta na declaração do imposto de renda da pessoa. Então, esse valor normalmente é aquele pelo qual você adquiriu o imóvel. Por quê? A gente não pode fazer alterações no imposto de renda ano a ano do imóvel. Você adquiriu ele por 100 mil, a não ser que você faça benfeitorias nesse imóvel, ou tem algumas outras regras específicas do regulamento do imposto de renda, você tem que manter sempre esse mesmo valor no seu imposto de renda. Você não pode colocar, agora o ano que vem eu vou colocar 200 mil, vou colocar 150 mil. Não, você tem que manter. Se você agregar valor ao imóvel com reformas e benfeitorias, ok. Se você tem um imóvel financiado, você consegue também, ano a ano, ir acrescentando aquele valor que você pagou das parcelas, né, do principal que você adquiriu, você vai reduzindo da sua dívida. Então, são situações específicas. Normalmente, esse valor acaba sendo defasado em relação ao valor de mercado. Mas é uma vantagem quando se utiliza o sistema de holding, porque você vai utilizar esse valor para integralizar o capital dentro da pessoa jurídica. E isso é feito por uma autorização que está no regulamento do imposto de renda, no artigo 142. Você pode utilizar ou o valor de mercado ou o valor declarado no imposto de renda. Como esse valor do imposto de renda normalmente é muito inferior ao valor de mercado, isso se você adquiriu o imóvel tempos atrás, né? Às vezes você adquire recentemente, ele está ali próximo, mas um imóvel adquirido anos antes acaba tendo um valor mais baixo, então você vai recolher o ITCMD referente à doação das cotas com uma base menor. Mesmo que a alíquota seja a mesma, porque aqui em São Paulo nós temos uma única alíquota, não importa se é doação, não importa se é transmissão causa-mortes. Diferente, por exemplo, do estado do Ceará. Lá tem uma alíquota de até 8 para transmissões causa-mortes e de até 4 se forem doações. Aqui não, é a mesma alíquota. Então, você tendo uma base de cálculo menor, o tributo vai ser menor. Então, essa também é uma outra vantagem. Então, fazer um sistema de holding acaba sendo, sim, mais vantajoso do que você fazer uma simples doação, né? Essas são, a meu ver, são as principais vantagens de se fazer o sistema em detrimento da doação, da simples doação. E você ter o poder de administração daquilo tudo, né? Você continua comandando aquele patrimônio. Então, é muito mais vantagem, sim, muitos benefícios além você tem na holding, em detrimento da simples doação. Muito bom isso. E fora a burocracia da doação, de gastos, que é impressionante como que as pessoas às vezes optam por perder parte do poder sobre o patrimônio. Agora eu queria puxar mais uma do chat aqui, e essa eu queria perguntar para você, Juliana, e já emendar também com uma que mandaram nas redes sociais, porque elas têm uma ligação. Olha só. Hold, os bens já ficam doados aos filhos. Posso definir a porcentagem de bens que cabe a cada filho? Pode ser cotas diferentes? E emendando com uma que mandaram para a gente nas redes sociais, se depois de doadas essas cotas, os filhos poderão fazer o que quiser com esses bens. O que você conta para a gente sobre isso? Vamos lá. Pode sim, tá? Você pode doar uma quantidade maior de cotas para um determinado filho. O que precisa ser respeitado? No direito tem algo chamado de parte legítima do seu patrimônio. Então, suponha que você tem um patrimônio X, metade desse patrimônio você pode doar para quem você quiser. Então, você pode doar para uma igreja, uma instituição de caridade, para um filho, você quiser que esse filho que tem, às vezes, uma necessidade diferenciada, você pode destinar aí até 50% do seu patrimônio para esse filho especificamente.
Então, respeitando o que a gente chama de parte legítima, então é possível, sim, fazer uma doação em partes diferentes entre os filhos. E com relação aos filhos, ao receberem essas cotas em doação, é recomendável, né, que se grave aí com algumas cláusulas de proteção para que os filhos que estão recebendo essas cotas, que representa todo o acervo patrimonial dessa família, só tenham acesso efetivamente a esses bens na falta dos pais. Então, quando os donos do patrimônio vierem a faltar, só nessa ocasião que os filhos vão ter efetivamente acesso a esses bens, e aí eles vão poder vender, se quiser desfazer essa holding, eles podem, se quiser, aí eles têm a liberdade para fazer o que quiser, mas na falta dos pais, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, proteger principalmente os donos do patrimônio, porque são eles que constituíram tudo isso ao longo da vida, suaram bastante para conquistar o que conquistaram. Então, assim, é preciso deixar claro isso para que se dê segurança, né, aos donos desse patrimônio. Ô, Bruno. Você está mudo, Bruno. Aí. Eu acho que nós chegamos aqui já a 1h40 de live, né? Acho que se a gente for esticar mais aqui, acho que já fica claro que a gente vai precisar fazer mais, né? Porque ficou perguntas sem serem respondidas. E aí eu queria pedir de vocês aí agora umas considerações finais sobre hold, aí, assunto geral, para deixar também aí as redes sociais, informa para o pessoal aí. Depois nós vamos colocar aqui nos comentários do vídeo, tá, pessoal? As redes sociais do Dr. Juliano, da Karina, do Tarso, as minhas também, apesar da gente já estar aqui no meu canal. O Tarso, começa contigo aí, faz as suas considerações finais aí para a gente. O que eu sempre procuro recomendar às pessoas é que se aprofundem no assunto, porque nós temos feito aí o nosso trabalho de divulgação por conta de um compromisso nosso, do nosso grupo. Nós fazemos aí os nossos vídeos, as nossas lives, tentando levar a informação para a pessoa de classe média, para que ela tenha acesso a algo que estava restrito anteriormente apenas lá para os bilionários, né? E alguns ouvem o passarinho cantando, e aconteceu comigo, por isso que eu até brinquei, cheguei a fazer um vídeo e disse: doutor, quanto custa a minha holding? O cara quer fazer a holding de qualquer jeito e não sabe nem se o sistema cabe a ele ou não. Então, está na moda, muita gente procurando, a gente está conseguindo levar essa informação, mas é muito conveniente que as pessoas, de verdade, procurem se aprofundar no assunto com pessoas que tenham qualificação para poder demonstrar, e nesse estudo de viabilidade que foi tão falado aqui, poderem enxergar os benefícios que vão ser trazidos à sua família. Eu quero ressaltar aquela parte sobre a iminência do aumento do imposto, e mais ainda, o risco de se aumentar muito mais, porque eles têm verdadeira tara sobre o imposto sobre a herança. Então, isso é algo que está na ponta da agulha das principais discussões políticas, de discussões de reforma tributária. Isso é grave, especialmente para a classe média brasileira. Eu acho que passou-se a ter pressa para se realizar um sistema de planejamento patrimonial da família. Passou-se a ser uma emergência, na verdade, porque o bilionário ele já tem a holding dele feita. O nome é pomposo, a holding e tal, mas não é para rico, não. É para você da classe média, que precisa e não sabe. Tem que consultar, tem que fazer o estudo de viabilidade e tem que verificar que benefício vai trazer para a sua família. O benefício econômico é a paz e a tranquilidade de se evitar o inventário.
Não cai nessa conversinha da doação do bem-vida, do testamento, etc. Deixei tudo organizado. Não, não deixou. Vai deixar organizado se, de fato, fizer um estudo de viabilidade, escolher qual que é o melhor sistema, vão verificar quais são os objetivos da família, e isso que, de verdade, vai trazer proteção aos seus filhos, aos seus netos. Então, queria agradecer muito a possibilidade de poder dividir esse espaço com vocês. Temos estilos completamente diferentes, né? Todo mundo muito técnico, e eu, com o meu jeito aqui, muito mais despachado, mas é característica de quem já está no extrajudicial há muito tempo, trabalhando com muita leveza, mas com muita responsabilidade também. Muita responsabilidade, querendo levar direito e proteção às pessoas, coisa que a gente já faz há 30 anos de profissão, tá bom? Obrigado pelo convite, um beijo muito grande para vocês. Boa, Tássio. Obrigado você, cara. Me fala suas redes sociais aí, Tássio. O canal do YouTube, qual que é? Tássio Coutinho, Holding Familiar, no YouTube, Instagram e Facebook. Só procurar lá que tem muito vídeo, tem os vídeos mais engraçadinhos, outros mais sérios, tal, mas vai dar para se divertir. Tá. Juliano, meu amigo, manda aí as considerações finais, fala com a gente aí, pessoal, deixe suas redes sociais também. Tá, vamos lá. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradecer o pessoal que nos acompanhou ao vivo aqui e os que vão assistir essa live daqui uns dias. Agradecer a doutora Karina, doutor Bruno, doutor Tarso, por essa oportunidade de abrilhantar aí, né, os nossos ensinamentos com os ensinamentos deles. E dizer o seguinte, que, como o Tarso já mencionou, o planejamento patrimonial da família é algo que deve ser pensado com muito carinho. Se você tem pelo menos um bem imóvel, se você tem herdeiros, comece a pensar num planejamento patrimonial, porque a carga tributária, a carga de imposto vai aumentar. Você, com esse sistema, você vai fazer com que os seus filhos lá na frente não tenham que passar por esse tormento que é um inventário, que em muitos casos a gente já presenciou que as famílias acabam aí, os filhos, brigando por conta de herança. Isso é possível evitar isso, tá? E você vai tornar acessível imediatamente esse patrimônio aos seus filhos. Não vão precisar esperar um longo período para ter acesso a esse patrimônio. Esses filhos não vão precisar vender nenhum bem imóvel para levantar um dinheiro e custear aí as despesas desse inventário. Então, o planejamento patrimonial da família feito no momento de tranquilidade, onde os donos desse patrimônio estão lúcidos, com saúde, a família está harmoniosa, é o melhor momento para se pensar num planejamento sucessório. E a economia, quando se compara com o testamento, quando se compara com a doação de bens em vida ou com o próprio inventário, chega aí a 90% de economia. Então, isso só tem a trazer benefício. E qualquer dúvida, qualquer um dos profissionais que estão aqui estão disponíveis aí para esclarecer eventuais dúvidas. E as minhas redes sociais, Bruno, é Patrimônio Protegido. Tá? Tem no YouTube, no Facebook, no Instagram. Patrimônio Protegido. Um abraço, pessoal. Boa. Doutora Karina, fala com a gente. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer por essa live incrível, né, do qual eu tive a honra de participar. Quase 2 horas aqui de um bate-papo muito bacana, e acho que se vocês deixassem, a gente seguiria aqui a noite adentro. Então, foi incrível estar aqui e poder discutir esse tema, do qual eu gosto tanto, com pessoas tão competentes como o Dr. Tássio Coutinho, o Dr. Bruno Rocha, o Dr. Juliano Santos. Eu queria trazer uma questão um pouquinho diferente do que os meus colegas trouxeram até agora. A gente trouxe bastante a questão do planejamento, já por pessoas que já têm a sua família constituída, mas
pensem também, aquelas pessoas que são solteiras, que estão começando a sua vida, é muito mais fácil você já iniciar um planejamento patrimonial quando você ainda não tem nada, quando você tem apenas dinheiro, em vez de adquirir o imóvel direto pela pessoa física, você já transferir esse dinheiro para a empresa e a empresa já adquirir esse patrimônio. Então, você já organizar a sua vida desde o início, quando você ainda não tem um patrimônio todo formado, além de ser algo que você consegue organizar melhor, você vai ter mais economia na hora de se fazer esse planejamento. Então, também serve a holding para as pessoas que ainda estão começando a vida, ainda estão começando a criação do seu patrimônio, e não pensem que vocês têm o tempo todo pela frente. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tivemos recentemente um acidente com uma artista, né, super jovem, que estava lá voltando às suas atividades e veio a fatalidade de um acidente. Também a empresa envolvida ali pode ter ou não prejuízos em relação a isso. Então, a gente se ilude que a gente tem muito tempo. Eu tenho tempo ainda, eu não preciso ver isso agora, né? Mexer com a questão de morte, de perda de pessoas da família é sempre um tabu, mas a gente tem que começar a pensar de forma racional. A gente tem que mudar esse paradigma, né? Não devemos criar patrimônio e juntar bens na pessoa física, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã e o problema que a gente pode deixar para as pessoas que ficam. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, mesmo que vocês ainda estejam no começo da vida, no começo da formação patrimonial, o planejamento patrimonial cabe e é até mais interessante já iniciar dessa forma. Quero agradecer imensamente de novo pela oportunidade de estar aqui no canal do Dr. Bruno. É uma honra, foi muito bom. A última live do ano e encerramos com chave de ouro. Obrigada, Bruno. Obrigada, Juliano. Obrigada, Tarso, pela companhia dessa noite. Muito bom, Karina. Eu queria até comentar uma coisa sobre o que a Karina falou, gente. O brasileiro precisa parar de ter esse pensamento provinciano, né, e começar a pensar de forma preventiva mesmo. O que a Karina falou, eu costumo brincar que é a holding pura, que é a pessoa que já nasce aqui dentro de uma cultura de prevenção, e ela já faz isso pensando lá na frente, antes de adquirir patrimônio e tudo, e isso é muito importante. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais rápidas, nem vou me colocar aqui, eu quero agradecer demais, doutor Juliano, doutora Karina, doutor Tarso Coutinho. Primeiro, eu quero dizer, não fui eu que idealizei isso, eu só oportunizei o canal, então foi uma ideia de nós quatro trazer essa live, essa última live do ano, e foi uma ideia incrível, e para mim foi sensacional receber vocês no meu canal. Quero agradecer demais por terem brilhantado o canal aqui e trazido essas informações, e quase 2 horas de live, eu vou falar para vocês, gente, nós não baixamos o público hora nenhuma, tá? Foi sensacional. Então, assim, agradecer o pessoal aí que esteve com a gente, que mandou perguntas. Gente, quem ficou sem responder as perguntas, igual o Juliano falou, pode mandar na rede social de qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza que a gente ou vai fazer uma live respondendo, ou vai fazer um vídeo, pode olhar lá no YouTube de todo mundo aqui, que vai ter a resposta, ok? E então eu quero terminar dando tchau para todo mundo, um feliz final de ano, feliz Natal para todos, né? E a gente volta ano que vem com mais lives, se Deus quiser. É isso aí. Tchau, pessoal. Boa noite.